E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Lili. Quem tá chegando aqui? Rita, bom dia. Joyce, Jocely. Ô, mulherada, que Deus abençoe muito vocês. Nos abençoe, abençoe esse nosso trabalho. Mais um dia de panelinha. Para quem tá chegando, panelinha é o nosso projeto. É o nosso grupinho aqui de mulheres, né? Que lutam pela família, que buscam conhecimento para poder fortalecer o relacionamento de casal, a vida em família, num mundo tão conturbado, onde tantas coisas atentam contra a saúde dessa instituição, né? Então, bora lá. Aulas. Oi, Tânia. Bom dia. A nossa aulinha vai até às 7h30 da manhã. O Instagram ele tá entregando aqui para mais pessoas. Você é inspiração. Como fiquei largada no puerpério. Parabéns, você merece o melhor. Obrigada, minha aluna querida. Bom, vamos lá, mulheres. Vocês pediram tema, né? Na sexta-feira nós vamos fazer uma aula de perguntas e respostas. Então, por gentileza, toda dúvida que você for tendo das aulas que já aconteceram, né? Que foi segunda e terça, aulinha de hoje e aula de amanhã. Toda dúvida que vocês tiverem, anotem aí para que a gente possa tirar as dúvidas na sexta-feira, tá? E hoje tema e amanhã tema também, a aulinha temática. E hoje eu vou falar sobre algo que me chamou muita atenção ontem, lendo as caixinhas de perguntas nos stories. O que acontece? Em meio a tantas perguntas, né? Em meio a tantos comentários sobre o medo de perder um casamento, eu me deparei com o comentário de uma seguidora que me chamou muita atenção, porque ela disse o seguinte: olha, a música é essa aqui, ó, tá tocando aqui ao fundo bem baixinho, eu escolhi uma música bem linda, chama Oceanos, né, em inglês, Hillsong. É linda, depois eu mando o link pra vocês. Tá bem baixinho aqui ao fundo, tá? Então, o comentário dessa seguidora se destacou, me chamou muita atenção, porque em meio a tantos comentários que falavam sobre o medo de perder o casamento, sobre problemas no casamento, eu me deparei com um comentário dessa seguidora que falava sobre o medo de perder o casamento, porém ela fazia um comentário bem interessante que era assim, ó: o casamento vai bem. Então o comentário dela era simplesmente, nem era uma pergunta, ela colocou assim, ó: medo de perder o casamento, ou medo de o casamento acabar, porém o casamento vai bem. Aquele comentário se destacou num mar de comentários de perguntas que chegaram ontem. Peraí, deixa eu ver se tá tudo bem. Parece que deu uma tramalhada. Tava tremendo aqui. Agora melhorou, né? Melhorou. Beleza. Então, esse comentário dela se destacou naquele mar de perguntas que estavam ali, né? Uma mulher, então, abrindo seu coração e contando que, mesmo o casamento estando bem, ela estava com medo de aquela relação chegar ao fim. E eu juro para vocês que naquela hora eu parei e defini o tema da aula de hoje, né? E eu decidi falar com vocês hoje sobre medo, uma emoção tão natural, tão humana, uma emoção que é autêntica. Então existem 5 emoções autênticas: amor, pega o caderninho aí e anota. Emoções autênticas: amor, alegria, raiva, tristeza e medo. São 5 emoções básicas e autênticas. Ou seja, essas 5 emoções, vou repetir: amor, alegria, raiva, tristeza e medo, são emoções que, quando a gente sente,
A gente está vivendo algo muito visceral, muito real, muito natural do ser humano. Fugiu dessas 5 emoções, então vamos supor, o que você está sentindo agora, Daisy? Aí vamos supor que a Daisy diz o seguinte, agora eu tô sentindo ansiedade. Então, ansiedade está dentro desses 5 que eu falei? Não, não é. Ela não falou nem amor, nem alegria, nem raiva, nem tristeza e nem medo. Se ela não falou nenhuma dessas 5, então ela não está dentro da emoção autêntica. Então significa que a Daisy não está sentindo ansiedade? Não, não significa isso. Significa que ela está sentindo... está com um sentimento, mas por trás da ansiedade tem um desses 5, com toda certeza. Por trás da ansiedade tem um desses 5. E qual é a emoção autêntica, ou seja, dessas 5 que eu falei com vocês, que está por trás da ansiedade? É o medo. Por quê? Sempre que eu estou ansiosa, eu estou com medo de algo relacionado ao futuro, algo que está por vir, que provavelmente eu desconheço, e que está me gerando medo, tá? Então, por trás de tudo que você disser, vamos supor que você fala assim, eu tô com pavor. Pavor é medo, então a emoção de base é medo. Eu tô eufórica. Geralmente a euforia tem como base a alegria. Amor, alegria, raiva, tristeza e medo. Então, por trás de tudo que a gente fala, né, por aí, tem uma dessas 5 emoções. E são as emoções autênticas. Essas outras, que não são essas 5, a gente chama de emoção disfarce. Ou seja, eu estou disfarçando uma dessas emoções aqui. E aí eu dou outro nome. Eu falo que é alegria, eu falo que é euforia, sendo que é alegria. Eu falo que é ansiedade, sendo que é medo. Eu falo que é... sei lá, deixa eu ver um aqui, do amor. Eu falo assim, eu sinto muita afeição. Eu sinto muita afeição pelo meu marido. E ele muitas vezes está escondendo o amor, não quer declarar o amor. Já viu que no início de namoro, né? Às vezes a gente tá com aquele sentimento assim, o coração tá explodindo, a gente tá... do seu carro? Peraí que entrou um comercial aqui. Muitas vezes a gente tá, né, sentindo está com uma emoção muito forte, a gente sente que é amor, mas a gente fica com vergonha de falar e a gente fala que gosta, que tá com saudade, né? Enfim. Então, medo é uma emoção autêntica, ou seja, é algo natural de se sentir e é algo que precisa ser valorizado, porque está dentro das 5 emoções básicas que o ser humano experimenta. O que acontece? O medo, ele é proporcional à grandeza da experiência. Então, por exemplo, eventos grandiosos que nós experimentamos ao longo da nossa vida. A maternidade, por exemplo. Quando você está gestante, você está gerando uma vida, você está diante de uma grande experiência. Em geral, o medo é proporcional a essa experiência. Quando você está no momento de parto, então estou falando disso porque são experiências que eu acabei de viver, são muito recentes, né, na minha vida. Para quem não sabe, eu acabei de ter bebê, minha filhinha está com, minha segunda filha, ela está com 1 mês de nascimento. Então, por exemplo, no parto eu senti medo. Senti medo porque no procedimento, assim que ela foi o parto normal, né? Então, assim que ela começou a nascer, as profissionais, e um beijo para essa equipe linda que me auxiliou, perceberam que precisavam medir os batimentos cardíacos da Eduarda. Ela já estava nascendo. E aí deu uma travada ali no processo de nascimento, e aí eu só vi as 3 mulheres que estavam me auxiliando, né, a enfermeira, a pediatra e a obstetra, perfeitas, profissionais perfeitas da equipe Gaia aqui de Uberlândia. Quem tiver gravidinha aí, quiser esse parto humanizado, super recomendo, gente. Procurem essas mulheres. Ou se tiver alguém aí que tá gravidinha, né, aqui em Uberlândia, que seja sua, né, que você tenha liberdade de compartilhar, compartilhe esse contato. Gaia, parto humanizado, perfeito o trabalho delas. O que acontece? No nascimento da Eduarda, ela já estava nascendo, e aí de repente eu só vi essas mulheres correndo. Uma pegou o estetoscópio, a outra pegou não sei o que, a outra pegou o vácuo extrator, cada uma se movimentando, e ali eu tive muito medo que a minha filha morresse.
muito medo, mas foi um pavor. Então, se eu falo pra vocês aqui, eu senti pavor, significa que eu senti um medo muito forte. Então, ali, a experiência era tão, mas tão grande, né, que é a experiência de trazer a minha filha ao mundo, que o medo é proporcional à profundidade da experiência. Então imagina, gente, um casamento onde você se entrega para uma pessoa, onde em 1,5 milhão de homens você escolhe um para chamar de seu marido, para construir com esse homem algo que é muito profundo, que é a constituição de uma nova família. Você vai ter com aquele homem filhos que serão seus descendentes sobre a terra. Se você se casa com um homem X, você tem determinados filhos. Se você casa com um homem Y, você tem outros filhos muito diferentes, são outros seres humanos, né? Então, a escolha por um parceiro, e a mesma coisa quando eles deixam de escolher, né, por milhares de outras mulheres e nos escolhe, essa experiência também é muito profunda, é muito marcante. Então, na mesma profundidade, então você escreve. Então você desenha aí no seu caderninho. Quanto mais profunda é a experiência, mais profundo é o medo. Se eu sinto medo naquela experiência e ela é muito profunda, ela é muito marcante, então o medo vai ser proporcional. Então é muito natural. Quando eu vi o comentário ontem dessa seguidora lá na caixinha de perguntas dizendo: casamento vai bem, porém estou com medo de terminar. Se ela fala isso, é o que eu falo para vocês, o cuidado que vocês precisam ter sobre para quem vocês compartilham as emoções de vocês, as experiências, até mesmo os problemas que vocês estão passando. Porque se essa moça comenta com qualquer pessoa por aí, até pessoas desavisadas, desinformadas, né? Essas pessoas podem começar a colocar coisas na cabeça dela. Ué, como assim que você fala que tá com medo de acabar sendo que tá bem? Então não tá bem. Como assim? Pode ser sim. E se essa mulher estiver assistindo, espero que ela... Porque daí eu não respondi a pergunta dela, porque eu ia trazer como tema da aula. Espero então que ela esteja assistindo. Então, se ela está assistindo, ela acaba agora de entender que tudo bem sentir medo, mesmo que o casamento não esteja em crise. Aí você vai falar, mas eu também tô com medo e o meu tá em crise. É por isso que eu decidi trazer esse tema hoje. Por quê? Porque quando a gente tá com um casamento bom, pode sim ter medo. Principalmente, e aí quem já conhece a teoria mais a fundo, e nós vamos aprofundar essa teoria aqui, vai entender algo fundamental. Quando nós viemos de um sistema familiar onde muitas pessoas não puderam ser felizes no relacionamento e a gente está fazendo diferente e conseguindo fazer dar certo, dá medo de a gente ou ser, né, ficar excluído, porque como assim? Nessa família todas adoecem, como é que essa aqui tá saudável? Na nossa família, mulher nenhuma trabalha. Como é que essa aqui está trabalhando e ainda por cima tendo sucesso no trabalho dela? Como que na nossa família todo mundo se divorcia e essa mulher está conseguindo fazer o casamento dela durar? Entendem? Então, sim, dá medo de a gente ser excluída porque a gente está fazendo muito diferente do movimento do nosso sistema familiar. E dá medo também porque medo de acabar. O medo de tudo isso que eu construí virar ruína. Então, o medo vem quando a gente está muito bem no casamento e o medo vem quando a gente está muito mal no casamento. E por isso o tema de hoje. Então, avalia hoje dentro do seu coração, de todos os medos que você tem na vida, em qual posição que está o medo de o casamento chegar ao fim. Ou melhor, um outro exercício que você pode fazer. De 0 a 10, qual é, na escala, né, de 0 a 10, qual é o nível de medo hoje que você tem de seu casamento acabar? E se ele está em crise, o medo é diferente de quando ele vai muito bem e você tem medo de tudo aquilo, né, de repente caiu uma bomba no seu colo e você descobrir que não é nada disso,
ou descobrir que existem coisas no seu casamento que você precisa cuidar. E você, enfim, quando tá indo muito bem, existe o medo, quando tá indo muito mal, existe o medo, e quanto mais profunda é a nossa experiência, ou seja, se você realmente, mulher, ama o seu marido, se você realmente ama a sua vida em família, se você olha para os seus filhos e você vê no olhinho deles, assim, o desejo de que o papai e a mamãe fiquem juntos, não se divorciem, se você vê neles o medo, às vezes até pavor, né, de você e o papai chegarem em um divórcio, ali você experimenta um medo muito grande de frustrar a expectativa dessa criança que gostaria de ver você e o papai dele juntos. Enfim, se você está passando por esse medo, você pode ter a certeza de quanto maior é o seu amor por essa família, quanto maior é o seu desejo de fazer dar certo esse casamento, maior é o medo que você tem se ele está em crise. Tá, as grandes mentes também, as grandes mentes humanas, então vamos pensar aí, Joana d'Arc, vamos pensar em Chico Xavier, vamos pensar em Gandhi, vamos pensar em Einstein, vamos pensar grandes mentes humanas nas várias áreas, né? Na política, na espiritualidade, vamos pensar em Madre Teresa de Calcutá, vamos pensar em ai, todas as pessoas aí, né? Grandes mentes humanas, Cristo, vamos pensar Jesus Cristo, passou pela Terra, uma grande mente humana, a maior de todas elas, a mais iluminada de todas elas. Vamos imaginar, todos eles tiveram medo em algum momento. Em algum momento tiveram medo. E quanto mais profunda era a experiência, mais profundo era o medo ali naquele momento, né? A questão é, então, vamos aprender com essas grandes mentes humanas. Eles sentiram medo e eles não pararam. A sua missão, a missão de cada um deles estava tão clara no coração que eles não pararam por medo. Imagina essa experiência que eu contei aí para vocês. Alguém disse aqui, a Ariane é aluna, prestes a dar à luz, esse medo de separação toma uma proporção enorme, enorme. Por quê? Porque a gente engravida, né? E cria-se no nosso coração um desejo muito grande, né, de ter aquele homem para nos proteger. Porque uma das funções do casamento, para nós mulheres, é ter a proteção daquele homem. A gente busca esse parceiro, né, dentre outros motivos. Um dos motivos pelos quais a mulher diz sim ao casamento é para que ela não tenha que todo dia conquistar um novo parceiro para contar com a proteção daquele parceiro, daquele homem, né? É assim desde o tempo das cavernas. A mulher contava com a coragem do homem ir para fora da caverna, lutar por comida, por sobrevivência. E quando ele chegava, ela relaxava, porque aí quem ia ter que cuidar, né, da proteção ali da caverna, para não entrar nenhum bicho ali e comer eles, era quem? O homem. Então a mulher relaxava. Então essa necessidade de proteção que a gente conta, a gente espera que o nosso parceiro tenha, e que os homens de hoje, nós vamos falar sobre isso, têm tido muita dificuldade, né, de agir como guerreiro, de nos proteger. E também tem a nossa parcela de contribuição, né, que a gente fica com uma mania de autossuficiência, eu não preciso de ajuda, eu não quero ser dependente, a minha mãe foi muito dependente, agora eu quero ser totalmente independente. Aí a gente confunde tudo a cabeça desses homens, né? Que eles não sabem se protege, se abre porta de carro, se não abre, se não sabe. E a gente contribui para isso, e a sociedade contribui para isso, as novelas contribuem para isso, as bandeiras que as pessoas levantam contribuem muito. Mas aqui vocês vão ver que tem como fazer isso numa medida bem saudável, tá? Fiquem ligadas aí que eu nunca sei quando é que a gente vai falar disso, mas a gente vai falar disso. É fundamental falar disso. Então, o que acontece? É claro que prestes a dar à luz, esse medo de perder um parceiro, se o casamento não vai bem, é claro
que fica, né, exacerbado. Imagina depois de ganhar, quando a gente fica ali, porque enquanto tá dentro da nossa barriga, né, onde a gente vai, o bebezinho vai. E depois que nasce, né, fica totalmente dependente de você. Você não dorme direito, seu corpo tá todo mudado, os hormônios todo a 1000 por hora. Imagina o medo que dá, porque aí as nossas emoções é um momento em que a gente precisa muito ser cuidada, e se a relação não vai bem, a gente fica às vezes com medo de pedir algo, né? A gente fica com medo de estar sendo muito exigente com o homem. A gente queria não ter que pedir nada, a gente queria que eles lessem o pensamento, né? A gente fica muito mais exigente internamente e é natural. A gente está cuidando de um serzinho, então a gente fica muito desejosa de ser cuidada. E nessa hora é muito importante contar com rede de apoio. E na pandemia tá difícil contar com rede de apoio, né? Você tem que eleger uma pessoa para ir te ajudar. Porque nem dá para ficar contando com a comunidade, né, de amigas e vizinhas e tudo mais. Então, o que acontece? Mulheres, voltando aqui para o tema do medo, né? Essas grandes mentes, quando elas passavam por grandes dificuldades, a iminência de ser queimada na fogueira, em praça pública, a iminência de ser crucificado, a iminência de, sei lá, de ser executado, né? De ter que tomar veneno porque falava coisa demais que não devia. Enfim, essas grandes mentes humanas que passaram pela Terra, quando elas experimentaram grandes medos, que eram proporcionais à profundidade da experiência que elas estavam vivendo ali, elas não desistiam, elas continuavam lutando. Então o medo, ele é natural. Então se você hoje tem medo que o seu casamento termine, é natural. Se você chegar para mim falando assim, por favor, Marisa, arranque esse medo do meu coração, eu vou falar de jeito nenhum. Porque se eu arranco esse medo do seu coração, você vai deixar seu casamento de qualquer jeito, né? Porque esse medo de que o casamento termine faz com que você venha assistir uma aula, faz com que você pegue os ensinamentos e coloque na prática. Só que esse medo não pode ser tão grande a ponto de paralisar. Então esse é o ponto. Então essa moça que fez o comentário ontem, que agradeço profundamente, porque graças ao comentário dela veio a inspiração para falar com vocês hoje sobre esse tema que é tão necessário, eu diria para ela, sabe, esse medo que você tem, mesmo o seu casamento estando bom, não é necessariamente o prenúncio, né? Não está sinalizando que o seu casamento esteja ruim ou que você não está enxergando alguma coisa aí. Não, é natural que quando as coisas estejam indo muito bem, a gente tenha medo que aquilo acabe, né? Seria uma ansiedade, ela está antecipando. Que medo de acontecer alguma coisa e isso que eu estou vivendo hoje, que é tão lindo, acabar chegando ao fim. É natural, só que se ela deixar isso ficar grande demais, o que vai acontecer? Ela vai ficar focada e nessa energia de medo ela vai atraindo até problemas para a vida dela. Por quê? Porque se eu começo a mentalizar demais que aquilo é bom e que aquilo pode acabar, eu acabo atraindo, eu acabo fazendo coisas para materializar aquilo que eu vim pensando com muita força. Que eu vim pensando, que eu vim fortalecendo. Então, por exemplo, quando eu estava dando à luz e a Eduarda já estava nascendo e de repente pegaram, né, o estetoscópio, estetoscópio que chama, aparelhinho lá de ouvir o coraçãozinho, e aí não tinha batimento, né, por uma fração de segundo ali o coraçãozinho parou de bater. E aí, sei lá por que isso acontece, eu sei que daí 2 segundos depois tudo voltou ao normal. Mas ali, se eu entro num pavor e não faço a força de expulsão, porque aí foi a hora que a obstetra olhou nos meus olhos e falou assim, agora ela vai ter que nascer. Porque até então, eu estava no meu tempo, né? No meu tempo, vinha a contração, eu percebia se estava na hora de fazer a força de expulsão ou não. E às vezes eu começava e às vezes eu recuava porque eu sentia que não era a hora. Depois que ela já tinha começado a nascer, não dava mais para eu escolher, né? Aí eu lembro direitinho que ela olhou bem nos meus olhos e ela falou assim, Marisa, agora ela vai ter que nascer.
E foi com muita força que ela falou isso pra mim. E aí foi o momento em que eu fui tomada, né, por toda a coragem do mundo. E dane-se se ia doer, se não ia doer, dane-se, vamos lá, né? Veio a força, o feminino ali ao máximo, e aí veio a força, a coragem para fazer a força de expulsão. Foi onde então a Eduarda veio ao mundo. Então, se ali naquela hora que eu estava apavorada, eu lembro direitinho, meu marido estava aqui assim assistindo, né, uma certa distância. Ele que passou mal no parto, tá, gente? Depois eu conto pra vocês. Meu marido dando queda de pressão. Não, gente. Homem. Gente, Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Deus não deixou o homem engravidar porque eles não iam na conta de trazer. Ia ser só cesárea, e olha lá. Porque cesárea, eu não passei por cesárea, mas também, né, gente, que coragem. Você tomar anestesia. Eu acho vocês corajosos demais, quem fez cesárea. Por quê? Porque quem fez cesárea sabe que o neném vai nascer no dia tal. Gente do céu, que desespero. Como é que vocês deram conta de saber que é amanhã que vai ser o parto? Porque o parto normal você nunca sabe. Você vai deitar, você não sabe se vai nascer, né? Então você não tem essa ansiedade. Eu não sei como que a mulher consegue dormir na noite anterior. Então, é uma experiência tão forte e marcante quanto o parto normal. É diferente, mas tão marcante quanto, né? Tão amedrontadora quanto. Aí, gente, tá bom. Depois eu conto pra vocês meu marido passando mal lá na sala de parto. Mas isso é um caso à parte. Eu lembro que o pavor foi tão grande naquele momento em que elas estavam ali tentando ouvir, né, os batimentos do bebê, que eu falava pra ele assim: ora, ora, eu não lembro como que eu falei, faz uma oração, alguma coisa assim, né? E eu lembro de pedir à doutora, eu falei, por favor, não deixa minha filha morrer. Lembro de, gente, uma fração de segundo, nem sei o que estava acontecendo, às vezes é totalmente normal tudo aquilo, né? Mas como eu vi um movimento diferente, eu fiquei muito apavorada, muito assustada. Ali naquela hora, se o pavor toma conta e eu me fecho, se eu olho só para mim, se eu olho só para o meu medo, o que teria acontecido? A menina teria ficado travada ali, né? Meio nascida, meio não nascida. Então, eu sei que às vezes o medo que você está passando agora é aterrorizante. Eu sei que às vezes o medo que você está passando agora, ele tira seu foco, ele tira sua atenção. Às vezes ele está roubando a sua alegria. Eu, às vezes, não consigo nem imaginar o medo que você está passando nesse momento. Eu não sei quantos filhos você tem. Eu não sei quanto seu marido colabora dentro de casa e o quanto de medo você tem de esse homem daqui a pouco não estar mais aí te ajudando. Eu não sei se esse homem já está vivendo outro relacionamento e isso te apavora porque você não sabe se ele vai optar por voltar para a família. Eu não sei. O que eu sei é que é natural a gente sentir medo e não se culpe por isso. Porém, mulher, se esse for o seu sentimento, todos os dias, horas e horas por dia, você não vai dar conta. Ele vai te exaurir. O medo, ele vem como um sinal. Imagina que se você não tivesse medo de queimar a sua mão, né? Você ia ficar com a sua mão ali na chama do fogão. Só que quando você põe a sua mão ali no fogo, dói. E se você não olha para essa dor, ou seja, eu não tenho medo mesmo de queimar, não tenho medo de perder a minha mão, eu fico ali com a minha mão, né, até a minha mão pegar fogo e aí já era. Então, não dá para ficar no sentimento de dor, mergulhado nessa dor, vivenciando essa dor como se fosse um movimento de alegria. Quando a gente está muito feliz, a gente nada de braçada, né, na piscininha de alegria. Você está vivendo um momento de alegria, se joga e nade de braçada. Por quê? Porque essa alegria também vai passar. Vai passar. Não adianta a gente querer eternizar. Por exemplo, depois desse sufoco que eu tive lá no parto, veio o momento de êxtase, que dá vontade de voltar à fita e viver milhões de vezes, que foi quando o bebezinho vem pro colo e principalmente quando mamou pela primeira vez ali naquela salinha escura,
né? Naquele ambiente acolhedor, quando você olha para o seu bebezinho e fala, poxa, deu tudo certo, graças a Deus, agora é curtir. Dá vontade de eternizar aquele momento, mas o que cabe é curtir. Se joga, curte, porque esse momento de alegria e êxtase também vai passar. Também vai passar. E passa, acabou. Aquele momento de primeira vez que eu pego o bebezinho no colo, né? Nós duas sem roupa e a gente sente aquele contato, aquele amor que transborda e o bichinho ainda abre o olho, gente, porque os meninos de hoje em dia abrem o olho na hora que nasce. O bichinho abre o olho e fica, né, tomando consciência do novo estado, né? Agora é uma criança nascida, uma criança que já foi entregue para a vida aqui fora. É uma experiência muito mágica, dá vontade de voltar atrás, né? E viver aquilo milhões de vezes. E não dá, porque a vida tem que seguir. Então, se você está passando por uma dor muito grande, essa dor está te gerando muito medo, às vezes até um pavor, isso vai passar. Só que você precisa entender que esse medo de perder a sua família, perder seu casamento, vem como um sinal de que você precisa fazer algo. Então, a dor que a gente sente quando está queimando a mão ali no fogão é o sinal que eu tenho que tirar essa mão rápido, porque senão essa mão vai queimar e eu vou perder os ligamentos e eu vou perder, né, perder a minha mão. Então, esse medo de quando as coisas estão indo muito bem e a gente tem medo que elas acabem, é um sinal de que a gente precisa se jogar naquela piscininha de alegria e nadar de braçada, porque aquilo vai passar. E quando as coisas estão indo mal e eu sinto medo, por exemplo, de o casamento acabar, isso é um sinal de que eu preciso fazer algo. E de que eu preciso fazer algo rápido, não dá para ficar esperando, né? Então eu fico vendo pessoas aí, Marisa, eu tô com meu casamento em crise, me passa alguns livros, e eu fico pensando, gente, eu entendo que, né, é o caminho mais curto, eu leio um livro, aplico e meu casamento se restaura. Da onde vocês estão achando? A gente pega um livro, até que você lê, por mais que você tenha leitura dinâmica, até que você lê ali, sei lá, esse meu que eu tô lendo agora, mostrei pra vocês, né? Tô amando esse livro. Essencialismo. Amando. Ele tem 260 e poucas páginas. 268 páginas. Até que a gente lê 268 páginas, depois até que você coloque em prática, muitas vezes você vai ter que vir e revisar, né? Porque às vezes você leu, mas ficou perdida alguma parte. Até que você coloca tudo isso em dia, até que você coloque em prática, vai alguns dias. Então eu entendo algumas pessoas que querem simplesmente ler um livro, querem uma indicação de livro para curar o seu casamento. Entendo que ela está buscando um caminho mais rápido, mas não se iludam, né? Não se iludam, porque realmente é um caminho muito mais longo, porque não vai ficar em um livro só, né? Que horas que você encontra hora para ler? Agora, quando eu estou dando de mamar, e é durante o dia, né? Eu consigo ler, então o livro, assim, Eduarda começa a chorar, já vou atrás do livro, pego o livro e vou lendo, né? Vou lendo. Só que como eu gosto de marcar, porque eu estudo os livros que eu leio, né? Eu não leio por ler, eu leio e vou marcando, vou fazendo as minhas anotações e tudo mais. Mas não dá, agora não dá para ir lendo e marcando. Então, assim, tem dia que eu leio 5 páginas só, que é o tempo que eu estou dando mamar, né? Às vezes eu peço o Juliano para virar a página para mim, porque às vezes tá aqui nessa mão, né? E aí como é que eu viro a página com o bebezinho no colo? Então às vezes eu peço para ele, se ele tá por perto, às vezes eu ponho nessa mão que eu tô segurando ela, e com essa outra mão eu passo a página. Quando eu quero ter aquele momento de mamada, assim, totalmente inteira ali para ela, aí eu não pego o livro, porque o livro distrai do momento, né, da amamentação. Mas às vezes eu já tive esse momento bem íntimo com ela, em outras mamadas anteriores, aí depois eu me permito ler enquanto eu dou mamar para ela. Muitas vezes, alguns dias, não dá tempo, simplesmente não dá tempo. Eu olho pro livro e falo, hoje, né, nós dois não tivemos um caso de amor. E aí, passou e nem vi.
E aos finais de semana eu foco bastante, porque o Juliano me ajuda, né? Enquanto ela tá dormindo, ele brinca com o Theo, e aí é o momento em que eu pego, mergulho, e aí dá para ler 50 páginas, por exemplo, né? É... Marisa, você nem falou comigo, carente de você. Oi, Sá, tudo bom? Saberna, não, saber nada nunca mais. Saber nada nunca mais. Bom dia. Oi, Filomena, bom dia também, Larissa. Então, mulheres, é isso. Falamos hoje sobre medo. O que vocês acharam da live de hoje? Vai me contando aí. Quem chegou e não pegou o início, aconselho que você assista. Oi, Edneida, uai, és tu? Você mudou seu nome aqui. Ah, não ia saber nunca que é você. Oi, tudo bem? Saber nada nunca mais foi ótimo. Oi, Cibele, turma 7, turma 8. Tô lá respondendo vocês da turma 8. Aliás, todas vocês que colocaram dúvidas, que são alunas, tá? Já tô tirando ali. O computador, inclusive, já tá até aberto aqui na parte de dúvidas de vocês. Terminando a panelinha, eu vou lá tirar mais algumas dúvidas. Começo de trás pra frente, tá? Sou nova aqui e estou amando. Oi, Laiane, bem-vinda. Gostaram da aula de hoje? Amanhã vai ser tema, tá bom? Não vou abrir caixinha de pergunta hoje, porque a de ontem ficou salva, a de segunda também. Turma 5 presente, show de bola. Que bom que você voltou, que bom que vocês também voltaram, tá? Tô muito feliz de não estar aqui fazendo aula, né? Para as paredes do meu quarto. Que bom. Que bom que vocês vieram, voltaram junto comigo. Que bom que vocês estão chegando, para quem é nova. Como fazer o seu curso? Nós vamos fazer uma reunião essa semana, eu vou fazer com a equipe, quinta-feira, amanhã. Nós vamos definir, tá? A próxima data, e vai ser o mais rápido possível, porque casamento em crise não pode esperar. Paulinha, turma 3. Então, quem quer ser aluna já vai se preparando aí, tá? Não perca as aulas aqui, essas aulas já fazem parte, porque vai te aquecendo, né? Já vai te colocando em contato com as alunas. Você vai me conhecendo como sua mentora, para você decidir se é isso mesmo que você quer para sua vida, né? Para você já entrar sabendo como eu trabalho, como eu sou como mentora, né? Sou muito amorosa, mas sou muito firme. Marisa, nem parece que você teve bebê, está cada dia mais radiante e linda. Ah, não, gente, credo, que linda vocês, obrigada, viu? Mas tive bebê, vocês viram que eu tô mostrando foto aí. Gente, olha, os peitos, nem vou mostrar, que tá tudo enorme, muito leitinho. Estamos na fase da amamentação, assim, livre demanda. Eduarda, se deixar, ela fica 24 horas plugada aqui, conectada, e a gente deixa, né? Livre demanda é isso. Ó, então, para encerrar a aula de hoje, já são 7h39, panelinha, para quem está chegando, é um grupo de mulheres que vai criando uma intimidade, é onde eu conto mais sobre a minha experiência, né, como mulher casada, como mamãe, como madrasta. Então, aqui eu abro meu coração, falo para vocês também sobre os meus desafios, sobre as minhas conquistas e principalmente sobre tudo que eu estudo, tudo que eu conecto aqui através das minhas alunas, de experiências reais de vida. Tudo que eu tô trazendo aqui para vocês essa semana vem de mulheres que estão comentando nas minhas redes sociais, né, sobre as suas dificuldades, seus desafios. Então a gente tá falando de gente, a gente tá falando de carne e osso, a gente tá falando de gente que tem coração, de gente que é como a gente, né, que tem as suas famílias, tem seus medos. E é isso, e a panelinha então é um projeto de aulas pequenininhas. Por quê? Porque a gente tá só amanhecendo, né? Então é para dar uma aquecida aí nos motores, para ser uma pílula de conhecimento logo pela manhã, para você ter aí algo para, né, para refletir, para pensar ao longo do seu dia. E, gente, obrigada, viu? Pílulas de amor, né? Pela manhã, junto com muito conhecimento. Faço isso com muito amor, porque senão não faria o menor sentido. As lives, Isabela, estão começando às 7 da manhã. Era às 6, né? E aí eu mudei
para 7, porque a madrugada, né? A gente acorda da madrugada para dar mamar, então 6 horas eu não daria conta, porque eu teria que acordar às 5 para me arrumar, né? Então está começando às 7 horas. Espero que seja possível. É um teste esse horário. A orelha da Eduarda é igualzinha à sua. Gente, vocês são muito bonitinhas. Muito, vocês prestam atenção em detalhes, né? Isso é sinal de amor. Eu fico muito, muito feliz com todas essas manifestações de amor. Que mais? É muito bom trabalhar com mulheres. Antes eu tinha preguiça de mulher, assim, sabe? Muita mulher junta. Nossa, gente, eu tinha muita preguiça. Eu tenho que contar isso pra vocês ainda. Vocês não sabem de quem é das antigas sabe, eu já contei isso. Eu tinha muita preguiça de mulher junta, muita mulher junta. Nossa, eu falava, gente, mulher junta só. Ai, gente, só fala de futilidade, só reclama, só nananã. Nossa, eu morria de preguiça. Aí eu comecei a trabalhar aqui na internet. Falei, ué, parece que não é tão ruim assim, não. Aí hoje eu descobri que a melhor coisa do mundo é ter um monte de mulher reunida. Hoje eu amo, amo, amo. Não vejo a hora de a gente poder fazer algo presencial. Mas eu morria de preguiça daquele monte de mulher junta. Morria de preguiça. Hoje não, hoje eu adoro. Hoje eu adoro. Adoro porque eu consigo ver o carinho que uma mulher pode ter com a outra. Adoro porque eu sei que se tiver alguém conduzindo bem ali o negócio, a mulher não vai partir para competição, ela não vai partir. Nossa, gente, mulher é bicho amoroso demais. Mulher tem um coração. Deus colocou ingredientes tão especiais no coração das mulheres, nos homens outros ingredientes especiais. E esses que paguei língua legal, gente, é mesmo, boa, viu? Quem falou aqui que eu paguei língua? Ana, boa sacada, paguei língua legal, legal, porque hoje 100% do meu tempo aqui é trabalhando com mulheres, né? Que bom que Deus me curou disso. Mas hoje eu consigo ver o que tem dentro do nosso coração de mulher, os ingredientes que Deus colocou. Nossa, é muito lindo, é muito lindo. Vocês vão ainda entender isso. Eu quero muito que vocês entendam o que foi colocado no coração de uma mulher. Quando Deus pensou, sentou lá e falou, vamos lá fazer as proporções. Na hora que ele foi montar a receitinha do ser mulher, ele falou, gente, eu quero que seja carinhosa, eu quero que seja sensível, eu quero que seja delicada, eu quero que seja amorosa, eu já falei, carinhosa, amorosa, eu quero que ela perceba os detalhes, olha pra você ver que alguém percebeu que a orelha da minha filha é parecida com a minha. Gente, isso é muita delicadeza, é muita sutileza, né? Coisa de Deus. Não tem nem como explicar. Tema de amanhã, não sei, vou deixar Deus me inspirar. E amanhã eu conto com vocês aqui. Venham pro ao vivo, tá? Eu vou deixar gravado. Como eu falo pra vocês, eu vou deixando gravado até eu perceber que vocês estão ficando lerdas e não estão vindo pro ao vivo. Se começar a fazer isso, eu começo a tirar do ar. Por quê? Pra punir? Não. Porque faz todo sentido que vocês estejam comigo aqui no ao vivo, porque a energia é outra. Você que tá assistindo a reprise, experimenta. Eu sei que tem gente que não pode. Tipo assim, é a hora do plantão lá na unidade de saúde. Não dá, beleza, vamos deixar com todo amor gravado aqui pra você. Mas fora você que realmente não pode vir pro ao vivo, se vocês param de vir pro ao vivo, vocês vão perceber que às vezes a gente fala assim, ó, depois eu assisto, e esse depois nunca chega, e às vezes era justamente a live que você precisava, né? As lives da panelinha, eu não divulgo o tema antes, por quê? Porque a panelinha é diferente daquelas aulas que eu dou à noite, né? Que são aulas muito bem estruturadas, não que a panelinha não seja, mas a ideia da panelinha é aquela história de vir me conectar com a audiência e abrir meu coração, abrir o microfone e falar.
não é falar por falar, vocês estão vendo que sempre tem um sentido, tá? Mas a ideia da panelinha é muito diferente, é uma coisa mais solta, é uma coisa mais livre de protocolos. Então, por ser mais livre de protocolos, acabam vindo exemplos muito diferentes dos que vão para a noite. Como eu disse para vocês, eu falo da minha experiência e eu acho que uma das coisas mais ricas dos nossos encontros aqui é essa troca, né? Vocês poderem ver que do lado de cá tem alguém que é real, que também passa por desafios, mas que está conseguindo fazer dar certo. E eu não sou melhor do que você, eu só estudei um pouquinho mais, ou seja, é só uma questão agora de você aprender um pouquinho mais sobre os mistérios, né, da relação de casal. O Theo me lembra Angelina, a cara da vovó. Ai, gente, muito bom. Obrigada, tá? Por esse carinho. Então, amanhã às 7 horas, estamos juntas aqui de novo na panelinha. O tema, eu vou me deixar inspirar pelas histórias de vocês que estão compartilhando lá na panelinha. Hoje eu não vou abrir panelinha porque eu quero continuar respondendo as dúvidas que chegaram ontem. Tem muita coisa ainda, tá? E aí, eu amo cozinhar, tudo está ligado. É isso. Oi, Mônica, tudo bem? Ó, obrigada por abrirem a casa de vocês, para me receberem aí logo pela manhã. E por favor, gente, convide outras mulheres, tá? Dá um print lá do meu Instagram, porque tem gente que às vezes não consegue escrever psicóloga Marisa Morim, né? E aí às vezes coloca uma letrinha errada e não consegue me encontrar no Instagram. Dá um print lá da tela inicial, onde tem meu nome, né? @psicóloga Marisa Morim. Divulguem, mas assim, não insista para a pessoa vir não, sabe? Eu quero que você seja exemplo para elas. Eu quero que você chame, porque se as pessoas não sabem que esse trabalho está acontecendo, elas não vêm, né? Pela lógica, elas não vão vir. Então você chama e depois você mostra o seu exemplo, mostra com a sua cura, com a sua transformação, você passa a ser vitrine para elas e aí elas vão vir porque estão vendo que você tá falando coisas diferentes, que você tá lidando com as suas emoções de uma forma diferente, que você passou a lidar com seus filhos, que você tá diferentona, sua energia tá diferente, sua postura tá diferente. Aí elas vão vir pela curiosidade, tá? Fechou? Pelo amor de Deus, responde a minha. Ana Patrícia. Tá bom. Gente, mas vocês podem imaginar, né? Imagina só, são 72.500, nós aumentamos, vocês compartilharam aí, que nós aumentamos o número de seguidoras na segunda-feira, quando nós começamos. Aí vocês imaginam, 72.500 mulheres quando eu abro a caixinha de perguntas, né? Então, são muitas perguntas, graças a Deus, porque eu digo que parar de chegar pergunta, né, não faz mais sentido o trabalho aqui. Então, vocês me desculpem quando vocês colocam as perguntas de vocês e que eu não consigo responder. O critério que eu uso eu vejo, eu dou uma passada geral nas perguntas e aí eu vou vendo qual tema tá mais repetido. Então, muitas mulheres perguntaram sobre quando é que vai abrir a vaga no curso Casamento 5D. Daí, como muitas pessoas perguntaram, eu respondo. Escolho uma lá e respondo. Muitas mulheres perguntaram sobre enteados. Então, eu vou escolher uma aqui e vou responder, tá? É esse o critério que eu uso, porque não é por ordem de chegada, não é por quem é aluna, não, nada disso, tá bom? É assim. Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, compartilhem essa live. Quem chegou depois, assista o início e bora ser diferentona, né? Valdete, eu também, eu amo ser diferentona, pro mais, né? Então, assim, o que as mulheres podem ver de diferente em mim, que elas não veem nas mulheres por aí, mas algo bom. Eu também gosto, acho bem legal. Beijo pra vocês, Deus abençoe a nossa quarta-feira e amanhã estamos juntas aqui. E obrigada a vocês que estão compartilhando esse trabalho, tá?